Meu prezado amigo, irmão em Cristo, meus queridos alunos e a todos aqueles que acompanham o nosso canal. Nesse momento eu quero cumprimentar a cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede de poder mais uma vez voltar a comunicar com cada um de vocês dessa feita para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje é a lição de número 2, de 9 de abril de 2023. Estamos trabalhando aí, iniciamos na semana passada uma série de lições aí referentes ao segundo trimestre da CPAD aí do ano de 2023, as lições de adulto. E a lição de hoje, a lição número 2, ela tem como título A Predileção dos Pais por um dos Filhos. É um texto muito importante, porque aqui nós vamos estar trabalhando a história de dois personagens aqui muito importantes na Bíblia e tendo como foco na história desses dois personagens a questão do perigo da predileção dos pais por um dos filhos. Aqui é claro que a gente pode fazer uma aplicação para os dias de hoje, mostrando o ensinamento que esse texto ele traz para nós, que como pais nós devemos ter muito cuidado na criação dos nossos filhos. Tenha você um filho, tenha dois ou mais filhos. E aí, no caso aqui, a ideia da predileção por um dos filhos é aquele casal que tenha pelo menos 2 filhos. Imagine ter 3, 4, 5, 6, até 10 filhos. Como não deve ser o nível de sabedoria dos pais para poder criar esses filhos, para que um não se sinta privilegiado, o predileto do pai e da mãe. Eu sei que isso acaba acontecendo de uma maneira natural. Às vezes os pais até não percebem que eles acabam deixando a entender para os seus filhos que ele gosta de um filho mais do que o outro. Acaba, de uma certa forma, tendo essa predileção por um filho em detrimento do outro. E isso é muito perigoso para aqueles pais que têm 2, 3 mais filhos. Você precisa de uma sabedoria de Deus muito grande. Você precisa vigiar suas atitudes, o seu comportamento, para que os seus filhos não venham perceber que dentre eles há um que é predileto. Isso pode trazer um prejuízo muito grande no lar, na família, para o filho predileto, como também para os demais filhos. E há histórias na Bíblia que falam sobre isso. E aqui nós vimos exatamente no caso aqui desses 2 filhos que nós estaremos discutindo aqui, que são os filhos de Isaac e Rebeca. Nós vimos aqui que a mãe gostava mais de um filho, o pai gostava mais do outro. Isso trouxe sérios problemas para estes filhos, para o casal. E no futuro os próprios filhos, ou pelo menos o filho, vamos dizer assim, que de fato Deus tinha promessas, não que Deus não tivesse também promessas na vida do outro, mas aquele que acaba recebendo a bênção da primogenitura, ele também no futuro ele vai repetir o mesmo erro da predileção por um filho, quando aí Jacó ele acaba tendo uma predileção pelo seu filho José. E isso é muito perigoso, e a família, o pai, ele deve ter muito cuidado na criação dos filhos. Criar filhos, você precisa de muita sabedoria, como constituir uma família. Para constituir uma família, você unir a outra pessoa com valores diferentes, pensamentos diferentes, e essa ideia de procurar o bem igual a nós, que pensa igual, etc. Isso não é uma realidade.
porque na verdade o que nos faz atrair ou sermos atraídos um pelo outro é exatamente ou principalmente as diferenças, aquilo que nós não temos, para nós nos completarmos. Então não é necessariamente, não devemos partir da ideia que um rapaz se interessa por uma moça, ou moça por um rapaz, só por causa dos pontos em comuns. É exatamente por causa das diferenças daquilo que nos chama a atenção, algo que nós, no caso, não temos. Bem, então, voltando à lição, o título da lição é exatamente isso, a predileção dos pais por um dos filhos. Aí o texto áureo está aí em Gênesis 25, verso 28, ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe, nos diz assim: E amava Isaque a Esaú, porque caçava, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Não vou comentar agora. A verdade prática nos apresenta a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Essa verdade que deve ser posta em prática, ela fala exatamente das consequências, ou de algumas, ou pelo menos duas consequências dessa questão da preferência por um filho dentre os demais, que isso acaba gerando uma divisão no lar, uma divisão entre os próprios filhos, na família, e isso promove o egoísmo na formação deles. Aí o filho predileto, ele de uma certa forma, ele acaba se portando como se fosse melhor do que os demais, e isso certamente os prejuízos, as dissensões, as brigas e até morte. Vimos na prática, na atualidade e aí no decorrer dos tempos que isso tem acontecido. Então é um cuidado dobrado que os pais devem ter, pedindo sabedoria a Deus, orientação. Eu costumo ensinar, porque assim aprendi, que desde o ato do casamento, se há uma atitude, se há algo que você deva fazer na vida, reunindo toda a sabedoria possível, é a construção de uma família. Porque você não pode errar na escolha do seu cônjuge, como também não pode errar na criação dos seus filhos. Esse é um conselho que eu deixo para você que tem família e para você que quer constituir uma família. Busque de Deus sabedoria, o máximo, para que você seja direcionado na escolha da pessoa certa. Lembrando que aqui eu não estou dizendo que você deva entrar no embarque daqueles que andam procurando profecias, profetas, casamenteiros. Não estou falando isso. Estou falando que você possa ter sabedoria divina, como também sensatez, racionalidade, sabedoria humana também, por que não? Para poder escolher a pessoa certa. E escolher a pessoa certa é você, no mínimo, não deixar que a emoção, que a paixão fale mais alto do que a razão e do que o logos divino, do que a sabedoria divina. Porque muitas das vezes, ou na maioria das vezes, aquela pessoa com a qual nós nos relacionamos para um futuro casamento, tanto o homem quanto a mulher, durante esse período de namoro, principalmente, ele procura mostrar o melhor que ele tem, o melhor de si ele procura dar. E às vezes nós percebemos que em alguns relacionamentos de namoro, a pessoa já se mostra ser uma pessoa difícil de convivência, um mau caráter. E aí eu levo você à reflexão: se durante o período do namoro, tanto o rapaz quanto a moça, não vou dizer aqui nem adolescente e o outro adolescente, porque eu não concordo com o namoro na adolescência. Penso que o namoro deve ser para pessoas que já tenham um certo plano ou pretende construir uma família, pois esse para mim é o sentido do namoro. É claro que hoje a sociedade ela se perdeu,
esses valores judaico-cristãos, esses valores de família. É claro que em cada época tem o seu tempo, houve época em que de fato as pessoas casavam adolescentes, mas também já eram preparados para a responsabilidade da família, mesmo casando adolescentes, mas eram adolescentes que se casavam e namoravam sabendo a responsabilidade que o namoro era o primeiro passo para o casamento. Estou dizendo que não possa acontecer isso hoje, isso é uma questão cultural, é bom que deixe bem claro, quando eu falo ser contra o namoro na adolescência, é esse namoro desprovido de uma responsabilidade para o casamento. E aí isso vai muito da questão da criação, dos pais, da família. Mas esse namoro namoro por namoro, apenas por expressar essa paixão adolescente, como se trocar de relacionamento fosse como você troca uma roupa, um sapato. Isso aí não há base bíblica, na verdade, para esse tipo de relacionamento, porque, segundo um contexto maior da Bíblia, o namoro é o primeiro passo para um futuro noivado e um casamento, trazendo para o nosso contexto atual. Porque no passado, na verdade, o que havia era um noivado, que já era um compromisso semelhante ao casamento. É claro que os casais não se envolviam sexualmente, mas já era um compromisso muito sério diante da sociedade e diante de Deus. Portanto, voltando ao texto, ao contexto, o que está em foco aqui é exatamente e o que eu tenho colocado é que, para que os pais eles tenham sabedoria para poder criar os seus filhos, eles devem buscar isso de Deus, buscar isto, a própria experiência vivida. As experiências estão aí do que é possível acontecer quando um pai ele tem preferência por um filho, mas também a fase do namoro, do noivado, ela não pode ser ignorada, porque se no namoro a pessoa com quem você se relaciona já demonstram atitudes que você não concorda, que você acha que é difícil de conviver, e olha que nessa fase, como falei, um dos pares já está mostrando o que ele tem de melhor. Então, se o melhor já está sendo difícil para você suportar, imagine quando essa pessoa ela colocar as unhas para fora, como diz na linguagem secular, na linguagem popular, melhor dizendo, que é dentro do casamento. Dentro do casamento o cônjuge, tanto o homem quanto a mulher, não consegue mais esconder a sua identidade. Às vezes ele tenta esconder até o namoro, o noivado, mas mesmo assim ele já dá pistas de que pessoa ele é, que natureza ele tem. E aí eu aconselho a você que é jovem ou adolescente, que está namorando, e você percebe que tem coisas, no caso, no seu namorado ou na sua namorada, que você vê que já é difícil de você aceitar, que não dá para você conviver, não caia na armadilha de achar que quando vocês casarem as coisas vão melhorar. Dificilmente isso acontecerá, porque no período do namoro, geralmente cada namorado ou namorada, ele procura mostrar o melhor de si. Se o melhor já não te agrada, imagine quando ele mostrar o pior, que é dentro do casamento. Então, o meu conselho para você, não é que você esteja apaixonado ou apaixonada, é que se você percebe que durante o período do namoro, até mesmo você já esteja noivo, que o seu parceiro, futuro esposo ou esposa, demonstra coisa que para você é difícil suportar, o conselho que eu te dou é que você termine, que você escape dessa cilada, dessa armadilha, que certamente você cairá se você insistir nessa bobagem, nessa besteira, nessa loucura. Bem, foi um conselho que eu achei oportuno dar, já que o meu público ele é diversificado. Eu tenho uns jovens, adolescentes, meus alunos da escola secular, como também jovens aí, alunos aí do curso de teologia, e casais, famílias já formadas, e eu creio que essa lição ela nos traz ensinamentos
que contemplam, na verdade, é o todo. Bem, então vamos à leitura bíblica em classe, que nos apresenta aí o livro de Gênesis, capítulo 25, verso 19 ao verso 28. São apenas esses versos. Vou procurar deter apenas nesses versos mesmo, porque a lição ela mescla aí o livro de Gênesis, assim, capítulos diferentes, e eu não quero estar entrando em comentários de capítulos que porventura possam aparecer aí em lições posteriores. Bem, então aí Gênesis capítulo 25, verso 19 ao 28. O verso 19 nos diz assim: estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque, né? Abraão gerou Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Aqui fala da questão do casamento de Isaque com Rebeca, e aí há toda uma história muito linda na Bíblia, que você pode ver aí no livro de Gênesis, onde vai estar relatando a história de Isaque, e todo o processo para ele poder, no caso, casar, e como aconteceu, uma história muito linda de amor, inclusive. Mas a proposta da lição aqui não é esta, é apenas apresentar a descendência de Isaque, indo tratar mais especificamente dos seus filhos. Então Isaque, na idade de 40 anos, ele tomou a Rebeca como esposa. A Rebeca, filha de Betuel, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu, tomou então a Rebeca por sua mulher. E Isaque orou, aí o verso 21, Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aqui é muito interessante, porque nós vamos observar que a história do povo de Israel, de um modo geral, começando aí com o pai da nação de Israel, que é exatamente Abraão, foi quem recebeu a promessa, é uma história que ela se inicia com milagres desde o chamado a Abraão para que ele deixe a sua terra, a sua parentela, e saia para um lugar que Deus já havia de mostrar, e ele obedece à voz de Deus. E aí a sua esposa Sarai, enquanto ele ainda não tinha tido o filho da promessa, sua esposa Sarai, ela também era uma mulher estéril, e Deus ele fez uma promessa a Abraão que ele daria, né, que ele seria pai de uma grande nação, e era algo impossível, porque o casal Abrão e Sarai já eram velhos, mas Deus havia feito a promessa, e Deus que criou o homem é o Deus que abre a madre. Porém Abrão ele já era velho, Sarai ela era estéril, e Deus opera um milagre na vida de Sarai, e ela então concebe um filho. Antes eles tentam ajudar a Deus, Sarai dá a sua concubina, algo que era legal naquela época, segundo o costume, para Abrão, para que por meio da sua serva ela tivesse filho. E aí gera, no caso, Ismael, mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus, a promessa de Deus, era um filho gerado de Sara. E aí no tempo certo, 25 anos, eles aguardam a promessa, e Abrão aí já com 100 anos, ele vai ser pai de uma criança, que é o pai, no caso de Isaque, aí o herdeiro da promessa. E agora nós temos agora a história de Isaque. Isaque ele se casa com Rebeca, porém Rebeca ela é estéril. Então é bem interessante como Deus trabalha, porque Deus faz a promessa a Abrão, ele
sai da sua terra, da sua parentela, porém a sua esposa era estéril. Deus vai lá e faz um milagre. Agora nasce o filho da promessa, que é Isaac. Isaac casa com Rebeca, e Rebeca também é estéril. Então aí agora Deus, Abraão aqui, como diz o texto, Isaac, melhor dizendo, ele ora insistentemente a Deus para que a sua esposa pudesse gerar um filho, já que era estéril. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Isaac e Rebeca então dá à luz, e agora não é um filho, ela dá à luz a um casal, a gêmeos. E ali já o contexto que a gente vai ver aqui na sequência diz que eram duas nações que havia ali no ventre de Rebeca. Isso já mostrando o cumprimento da promessa de Deus feito a Abraão. E é importante observar que aqui também está em questão o milagre de Rebeca ser estéril, e diz que Isaac ele ora por sua esposa insistentemente diante de Deus. Deus ouve a sua oração e Rebeca, sua mulher, concebe. Lembrando que naquele tempo ser estéril para dentro daquela cultura era ser amaldiçoada, era ser esquecida pelos deuses, era uma espécie de uma maldição. Uma mulher ser estéril, dentro da cultura judaica era algo muito significativo, porque uma vez que havia a promessa do Redentor, e esse Redentor seria da linhagem de Abraão, havia toda uma promessa, e toda mulher, ao gerar um filho homem, ela era uma candidata a ser mãe do Messias, do Redentor, do Cristo que haveria de redimir a própria nação de Israel. E ser estéril tirava da mulher qualquer possibilidade de gerar um filho, seja o filho aquele que seria o salvador do mundo, seja um filho para quem sabe se tornar um sacerdote, pertencer a uma classe sacerdotal, e no futuro, é claro, dentro do contexto do sacerdote, da época do sacerdócio, ali arônico, e toda essa questão. Então a geração de um filho homem era algo muito importante, e a mulher ser estéril, ela já estava fora dessa possibilidade, portanto ela era desprezada pelos povos. Inclusive a lei, dentro desse contexto da época, dava ao marido inclusive o direito de dar a carta de divórcio, de desquite para a mulher se ela não gerasse filho. Era um direito assegurado pela lei, pelos costumes daquela época, que o homem poderia repudiar a sua mulher caso ela não lhe desse um filho. Porém, nós temos aqui Isaac, que era o filho da promessa, e uma vez que Deus havia feito a promessa a Abraão, Isaac era o filho da promessa, Isaac ele faz um casamento dentro da sua parentela, como a história ela conta muito bem. Abraão faz o seu servo Eliezer, prometer, quando da busca de uma esposa para seu filho, que não buscaria uma esposa que não pertencesse à sua família, que não fosse da sua parentela, e a todo aquele teste, aquela prova. Então, portanto, Isaac ele casa dentro da vontade de Deus, vamos dizer assim, com Rebeca. E agora a Rebeca, ela era estéril, Isaac ora por sua esposa e ela concebe então. E aí vem a história na sequência, no verso de número 22. E concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, por que sou eu assim? Aí Rebeca, ela sofria muito, porque esses filhos já lutavam dentro do seu ventre. A ideia de lutar aqui ela é muito emblemática, porque de fato, quando do momento dela parir os filhos, a Bíblia deixa bem claro que Jacó, Esaú é o que sai primeiro, mas Jacó ele sai seguro no calcanhar do seu irmão Esaú, como que querendo puxá-lo para o útero,
para que ele possa sair primeiro. E tudo isso tinha um valor dentro daquele contexto, porque geralmente o primogênito, ele era o que tinha a primazia sobre a família, seria o responsável pela família na falta do pai e também da mãe. Ele cuidaria dos demais, ele seria a bênção, vamos dizer, seria maior para ele como primogênito. Porém, nós vemos aqui então que já nesse contexto aqui, quando da concepção dos filhos, eles lutavam dentro do ventre, e Rebeca, ela sente certamente dores, incômodo, devido àquela reação das crianças mexendo no seu útero, e ela reclama para Isaac, certamente, diante de Deus, e diz: se é assim, por que sou eu assim? E foi, e aí a continuação do texto diz: e foi-se a pergunta ao Senhor. Porque essa pergunta, ela de fato não era uma mera pergunta feita ao esposo, mas era uma pergunta, era um questionamento feito a Deus. Olha, se eu era estéril e de repente eu vou conceber e todo esse sofrimento, porque já há essa guerra, essa briga entre esses filhos dentro de mim. E aí o texto diz bem claro que essa pergunta que Rebeca faz é uma pergunta que não seria respondida por Isaac, mas era uma pergunta diretamente a Deus, que seria respondida por Deus. E aí o verso 23 nos diz o seguinte: o Senhor lhe disse. Deus então responde a Rebeca dizendo, e certamente também ao seu esposo Isaac: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Aqui nós temos algo muito, muito interessante, porque Deus aqui, ele já traz uma profecia para o casal, mostrando que de fato aqueles filhos que seriam gerados seriam dois grandes povos que iriam se dividir. Já fala da divisão que haveria entre os descendentes de Isaac. Eles haveriam de se dividir e seriam dois povos, porém um povo seria mais forte do que o outro. Um seria mais forte do que o outro, um teria mais descendentes, porém o maior, agora se referindo aos filhos, o maior seria aquele que nascesse primeiro, que foi o caso de Esaú. O maior seria servo do menor, que seria o que nasceria depois. Mesmo sendo gêmeos, mas o maior aqui fala do primogênito, daquele que nasceria primeiro, que seria parido primeiro, e o segundo seria o menor. Mas aqui Deus já está dizendo que esses dois povos iriam se dividir. Um povo será mais forte do que o outro, porém o maior povo, o maior seria servo do menor. E é algo aqui já mostrando o que aconteceria com os filhos desse casal no futuro. E sabemos que aí na sequência a Bíblia vai nos apresentar quais eram esses filhos e quem era o maior, quem era o primogênito e quem era o menor. Bem, então aqui já havia a promessa de que eles seriam divididos, haveria uma divisão de dois povos, e que também, e é claro que isso é bastante significativo já dentro da geração, da descendência de Abraão. E aí nós vemos no verso 24 que diz: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, no caso de Rebeca dar à luz aos filhos, eis que gêmeos no seu ventre, eram gêmeos, e saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, que foi exatamente Esaú. Esaú, aqui dá a descrição dele ser ruivo, e todo com uma veste cabeluda, e por isso chamaram o seu nome de Esaú. E é significativo a descrição de Esaú como ruivo, uma veste e todo peludo,
como se tivesse com uma veste cabeludo, porque exatamente aí logo mais no contexto maior do livro de Gênesis vai mostrar exatamente que no caso aí Esaú ele se torna um caçador, um homem do campo, um caçador, enquanto Jacó ele vai ser mais um filho que fica em casa com os pais. E aí a ideia dele ser cabeludo já tem muita ligação com a ideia do campo, como também com o que vai acontecer exatamente no futuro, quando ele é enganado por seu irmão Jacó, que não era cabeludo, vamos dizer assim, e que para poder enganar ele vai ser a sua mãe ali, juntamente com seu filho, trama imitar a Esaú, que era o mais velho, pegando uma pele de ovelha, vestindo ali o seu filho, para que ele se passasse por Esaú. Então isso aqui não é nada por acaso. Portanto, aí a descrição é do primeiro, que era ruivo, e todo, no caso o seu corpo, todo como uma veste cabeludo. Por isso chamaram-lhe o nome de Esaú. E depois saiu seu irmão agarrado sua mão no calcanhar de Esaú, do primogênito, como que querendo puxá-lo para dentro do útero para poder sair primeiro. Por isso se chamou o seu nome de Jacó, que aí em algumas versões vai chegar na nossa língua portuguesa, dentro da etimologia, uma definição de que Jacó significava enganador, suplantador. Então por isso se chamou seu nome Jacó, por ele estar puxando, querendo trapaçar, entendeu? Fazer uma trapaça, puxando o seu irmão para dentro. E era Isaac, quando teve aí os seus filhos, era Isaac da idade de 60 anos, quando gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Aí a descrição de Esaú, enquanto Jacó era varão simples, habitando em tendas. Era um trabalho mais doméstico, habitava em tendas. Mostra que ele não construía tendas e ali certamente vivia do que era possível ali dentro do contexto da vivência, que era agropecuária, era a questão da criação de animais, coisas semelhantes, porém o destaque que daqui é que Esaú era um homem do campo, era um perito caçador, enquanto Isaac, ele era, no caso, ele vivia em tendas. E a ideia de viver em tendas, também dentro daquele contexto havia a profissão de construção de tendas, e não há assim maiores esclarecimentos em relação à profissão de Jacó, mas o certo é que Jacó vivia em tendas. E aí o verso 28 vamos dizer assim, a cereja do bolo em relação ao tema da lição, que é a predileção dos pais por um dos filhos. Aí o verso 28, o último verso aí que a lição apresenta, diz o seguinte: e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Aqui a gente tem todo o ponto nefasto que vai desencadear todo aí o enredo, toda a história da briga entre esses dois irmãos por causa da predileção de um dos pais por filhos, e no caso aqui fala que Jacó, que Isaac, ele amava Esaú, porque Esaú era um caçador e por causa da caça que sempre ele trazia e fazia um cozido, assava e dava para o seu pai, e isso fez com que o seu pai Isaac ele se apegasse mais a Esaú por causa dos presentes, da carne que ele trazia. Era algo que de fato conquistou. Ele via em Esaú um destaque, e além do mais por seu primogênito, e também, é claro, pela questão da caça. E Rebeca, por sua vez, amava Jacó, certamente porque Jacó, trazendo dentro do contexto natural, porque Jacó era mais de casa, vivia mais em contato direto com a mãe, uma vez que a mãe ele era mais de viver em tendas, e a mãe
Geralmente nesse contexto a mulher cuidava da casa e certamente ela tinha um contato maior com seu filho Jacó. Porém, em termos espirituais, tem algo que aqui o texto não fala, mas dentro de um contexto de um estudo maior, é algo que não poderia ser esquecido nem por Isaac e nem por Rebeca, é a promessa de Deus, de que o maior seriam duas nações, a promessa estava garantida, porém o maior serviria o menor. Então já havia uma promessa de que, de fato, Esaú serviria a Jacó. E aí vem as possíveis leituras ou as questões espirituais que implica do porquê Rebeca amar a Jacó. Seria Rebeca amaria a Jacó só pela questão da companhia, dele viver mais na sua companhia, ou pelo fato de que ela tinha consciência da promessa, uma vez que Deus falou para ela que o maior serviria ao menor. Seria esse o fato de Rebeca se apegar mais a Jacó? E no caso de Isaac sabia da promessa, certamente também, é claro. Mas Isaac se apegava a Esaú meramente por causa da caça, do gosto, da comida. Se for olhar numa relação humana, alguém poderia até justificar assim, porque ela trazia uma caça e era do agrado do pai, então acabou sendo mais amigo do pai, que quem sabe também gostava da vida mais no campo. E a gente sabe que tem gente que tem preferência de viver no campo, na cidade, isso é uma questão trazendo para a atualidade. Mas será também, isso é só conjectura, que Isaac não amava mais a Esaú porque ele imaginava que, por ser o primogênito, de uma certa forma ele tinha uma predileção sobre o seu filho Jacó. O certo é que tanto Isaac quanto Rebeca, eles, na forma como eles tratavam seus filhos, eles estavam esquecendo ou estavam ignorando algo que não poderia ser ignorado, que era a promessa de Deus. Como essa promessa se cumpriria e não competia a eles. Não competia a eles um gostar de um filho, outro gostar do outro, isso não competia a eles. Eles deveriam tratar o filho de igual maneira e Deus, no seu tempo, cumpriria a promessa que ele havia feito para Jacó e para Esaú. E a gente sabe, no contexto histórico, que essa questão da predileção trouxe um grande conflito dentro do lar. E aí, só adiantando de uma maneira assim bem geral mesmo, porque não sei o que a lição abordará daqui para frente, o que nós vemos é que, de fato, quando do momento de Isaac já estando velho, sabendo que estava próximo a morrer, a Bíblia descreve que as suas vistas já eram escuras, ele já não enxergava bem, e chegou o momento que ele reúne ou ele fala com seus filhos em relação, ou ele chama o seu filho primogênito para poder dar a bênção da primogenitura. E nesse contexto, a Rebeca, sabendo do que haveria de acontecer, ela bola um plano para que, de fato, Jacó seja abençoado no lugar de Esaú. Então, quando Esaú ele sai por ordem de Isaac para poder trazer uma caça, fazer um cozido para Isaac, como ele havia lhe pedido, para que depois desse cozido ele pudesse então receber a bênção. Rebeca então ela programa uma trama juntamente com Isaac para poder enganar, juntamente com Isaac, para poder enganar a Esaú. Então Rebeca quer enganar a Isaac, melhor dizendo. Então Rebeca programa uma trama com Jacó, que era o seu preferido, para que pudesse enganar Isaac durante o tempo que Esaú saísse para ainda procurar aquela caça. Ela mata um cabrito, faz o cozido e traz esse cozido anteriormente, e ali a Isaac
pela voz, né? Isaac tenta imitar, tudo instruído por Rebeca, tenta imitar a voz de Esaú, mas Isaac percebe que a voz não está igual, mas ao apalpar o seu filho, ele percebe que é o pelo, né? Ali os braços estarem peludos, aquele cheiro do campo, ele acaba de fato sendo enganado. Ele reconhece que de fato a voz não é a voz de Esaú, mas o cheiro era o cheiro do seu filho. E ele vai então e abençoa, dá a bênção da primogenitura para Jacó. E quando Esaú ele chega do campo, ele prepara ali o cozido, ali a caça, ele vai trazer para o seu pai Isaac. A Isaac fala que é o seu filho, no caso o filho de Isaac, o seu irmão, o irmão de Esaú, Jacó, já havia vindo anteriormente e já havia roubado a bênção, havia enganado a Isaac, Isaac já tinha a bênção. E ali Esaú implora a Isaac se não tem alguma bênção para ele, e Isaac vai dizer que o que ele tinha feito já estava feito, que não restava mais nenhuma bênção para Esaú e que Esaú seria servo do seu irmão. E aí nisso é gerado o conflito, a briga entre os dois irmãos, eles se tornam inimigos e Rebeca, percebendo que algo pior acabaria acontecendo entre os dois irmãos, Rebeca então manda Jacó fugir do seu irmão, procurando ir procurar a sua parentela e procurar se esconder do seu irmão, porque certamente o seu irmão acabaria o matando. Então isso mostra as consequências daquilo de o pai ter predileção por um filho, no caso, tanto Isaac ter essa predileção por Esaú, predileção essa que levou Isaac a ignorar a promessa de Deus, como também Rebeca tendo predileção a Jacó, o que levava também o que levou ela a ignorar a promessa de Deus, que não seria enganando, fazendo trapaça, que ela iria fazer com que a promessa se cumprisse. Havia algo bem maior do que isso. Mas só que a Bíblia nos conta, e aqui o texto não nos mostra, mas dentro de um contexto maior, a Bíblia vai mostrar atitudes que Esaú tomou, atitudes essa que de uma certa forma é seu primogênito, dentro desse contexto aqui, histórico, cultural, não lhe garantia necessariamente vamos dizer assim, a chefia, o comando da família, porque havia questões também pessoais, culturais. Para que isso acontecesse, o pai poderia ter, no caso, escolher outro no lugar. Mas não quero tratar nesse método de questão, que isso é muito discutível dentro do contexto aí bíblico, mas dos estudiosos, mas o que eu quero trazer aqui em voga é que, de fato, a bênção de Deus para a vida de Abraão e dos seus descendentes estava condicionada à questão de que eles não se misturassem com o povo daquela terra. Isso já com os demais povos da terra de Canaã, no caso futuramente para onde o seu povo teria que ir. Então tudo isso já, mesmo que num contexto futuro, que haveria de acontecer isso, quando já os descendentes de Jacó, que foram mandados para escravizar, isso no futuro bem distante, escravizados no Egito, e que foram libertos e voltariam, isso no futuro distante, voltariam para Canaã, e uma das recomendações divinas é que se não misturasse com o povo da terra, que era o povo de Canaã. E a Bíblia diz que ainda, mesmo que num contexto bem anterior, nós vimos aqui que, como uma forma de desobediência mesmo a Deus, em dois momentos, Esaú se mostra, vamos dizer assim, indigno de receber a bênção da primogenitura e de seu pai
vamos dizer, do povo da promessa. Que no momento é quando eles, no momento anterior ao episódio de Isaac pedir que Esaú vá atrás de uma caça para poder receber a bênção da primogenitura, diz que no momento, quando, num dado momento, estando no campo, Jacó e Esaú, aí Jacó está ali com muita fome, e ele vê o seu irmão, que cozinhava pelo jeito, aqui dá a entender que ele era um bom cozinheiro, entendeu? Daí também a ideia dele viver em tendas, em casa, ou na tenda, em casa, em companhia dos seus pais. Diz que então Jacó vê Esaú, ele vê Jacó preparando ali um guisado, um cozido, e ele está morrendo de fome, e ele pede um pouco da comida ali a Jacó. E Jacó então aproveita o momento para poder, de forma astuta, já enganar, passar a perna no seu irmão. Como o seu próprio nome já mostrava a sua identidade, que era usurpador, que era enganador. E então Jacó diz: não, eu dou da comida se você eu troco pelo direito à primogenitura. E naquele momento Esaú, ele diz para Jacó que pouco adiantava, de que proveito lhe tinha a primogenitura, se naquele momento ele estava morrendo de fome. O que ele queria mesmo era encher a barriga. E isso foi algo, isso foi ouvido diante de Deus. Isso foi ouvido diante de Deus, porque o que Esaú estava fazendo não era meramente algo, palavra de boca para fora. Ele não estava simplesmente fazendo ali uma troca, uma brincadeira com o seu irmão. Isso foi visto diante de Deus, ele de fato desprezando a bênção de Deus. Ele estava desprezando o seu direito como mais velho, que era um direito, como já falei, mas tinha circunstâncias que poderia levar alguém a perder a primogenitura, que era exatamente a desobediência aos pais. E aqui nós vemos agora que, no primeiro momento, Esaú está desobedecendo a Deus, ele está desprezando a promessa de Deus. Ele e ele sabia o que significava ser o primogênito, e ele diz que de nada adiantaria, pouco importava a ele a primogenitura, o que ele queria era comer, era encher a barriga. E isso foi uma ofensa a Deus, e que lhe custou de fato o direito à primogenitura, exatamente. E um outro fator também, aí já dentro de um contexto mais a posterior, é quando eles se separam, quando se tornam adultos. Na verdade, a Bíblia diz que Jacó, para afrontar os seus pais, ele procura exatamente casa com mulheres cananeias. E aí isso é bem interessante, porque ele vai buscar mulheres cananeias e ele já se casa com duas mulheres, que é Basemate e a outra é Judite. E isso, é claro, desagradou muito aos seus pais, desagradou muito a Jacó, como também desagradou muito a Rebeca, como também a Isaac, e principalmente a Deus, porque ele está referindo uma ordenança divina. E isso esses fatores, o desprezo pela primogenitura, o casar com mulher estranha, tudo isso já tirava de Esaú o direito da primogenitura, e de também ser, vamos dizer assim, ser o alvo do cumprimento da promessa divina. Então, mesmo que ele faz isso em contextos diferentes, a ideia de trocar, desprezar a primogenitura, e lá no futuro de casar com mulheres estranhas, tudo isso já mostra a rebeldia do coração de Esaú, e que de fato Deus havia rejeitado a Esaú e havia, num caso, aceito a Jacó. É claro que não precisava da predileção dos pais, não precisava, não era necessário, mas o próprio Esaú já demonstrava por sua natureza um desprezo, vamos dizer assim, pela promessa divina, e uma natureza ruim, porque ele troca o direito à primogenitura,
ele vai depois para poder ferir aos seus pais, no outro contexto, ele já com mágoa aí do seu irmão e todo o acontecido, ele vai e procura exatamente mulheres estranhas, e aí nós vimos o que acontece. Então, de fato, Jacó ele toma um rumo, Esaú toma um rumo diferente, e aí nós vemos que, de fato, a profecia, quando fala de duas nações brigavam no seu ventre, essa profecia ela se cumpre, porque futuramente Jacó, ele vai ser o pai das 12 tribos de Israel, que no caso gera a nação de Israel como um povo só, até então não dividido, essa divisão é futura. Então Jacó ele é o pai das 12 tribos, é o pai, vamos dizer assim, dos filhos da promessa feita a Abraão, e Esaú ele acaba sendo o pai dos Edomitas. Os Edomitas, povo esse que vem de fato dá muito trabalho para Israel, os descendentes de Jacó. Então nós temos aí dois povos, os descendentes de Esaú, os Edomitas, e os descendentes de Jacó são, no caso, as 12 tribos israelitas. E aí encerra aqui o contexto aqui do texto, da lição, mas mostrando aqui de uma forma bastante resumida, sintetizando as consequências dos pais terem predileções por filho. No caso aqui, Isaac gostava de Esaú, e Rebeca gostava de Jacó, e isso contribuiu para a desavença na família. Bem, agora vou para o comentário da lição, aí a introdução e alguma coisa que o comentarista ele tem a nos apresentar, uma vez que o meu propósito aqui é trazer um ensinamento que não fique preso apenas à lição, mas que sirva de um subsídio para os professores, que inclusive eles já têm a lição de mestre, já têm as informações básicas para poder preparar a aula para os seus alunos. E o meu propósito aqui, apesar de que a maioria dos meus inscritos, dos meus amigos e irmãos inscritos no canal, não são professores, não são líderes, boa parte são jovens, adolescentes, de várias mais variadas idades, mas também tem líderes, tem pastores, tem professores de escola dominical, e a lição aqui ela é tratada a nível de uma turma de docente, como se eu estivesse dando uma aula para professores, explicando, trazendo alguma crítica, discordando quando tiver de discordar da lição, que essa também é uma forma de fazer crítica, discordar do que você não vê de maneira correta e concordar com aquilo que você julga estar correto à luz da palavra de Deus. Portanto, o propósito desse canal, desse conteúdo, é trazer o conteúdo de uma forma mais crítica, de uma forma assim de uma forma menos leve, pois os comentários como subsídio que eu trago, eles não partem dos subsídios da lição, mas da minha experiência enquanto estudante da Bíblia, desde os meus 14, 15 anos, em toda a minha jornada de formação, tanto secular quanto teológica. Daí eu me vejo na responsabilidade e também, de uma certa forma, minimamente habilitado a trazer leituras, a me posicionar criticamente diante da lição do mestre, que é a lição que eu utilizo. E aí, por isso, vocês verem um vídeo assim com um teor mais pesado, mais crítico. Eu falo pesado no sentido de sair da zona de conforto, de seguir meramente a lição. E geralmente a maioria do tempo que eu gasto é exatamente com o texto bíblico, que é o meu interesse maior, mostrar a minha visão
com o texto bíblico, do qual foi tirado o comentário que o comentarista põe na lição. Então aqui o segundo momento da minha fala é exatamente mostrar o comentário do comentarista, o que ele traz que enriquece, e que, é claro, não contemplo toda a lição apenas na leitura em classe, no texto bíblico, e trazer aquilo que o comentarista traz, que venha complementar a minha fala e aquilo que não falei, e ao mesmo tempo me posicionar quando porventura ele traz algo que eu não vejo sustentação teológica, e ao mesmo tempo trazer fatos novos que o comentarista certamente sempre ele traz, quanto a algumas informações que eu não tenho acesso, ou que eu não lembro, ou que eu não consigo passar apenas com os poucos versos dentro do texto que a lição apresenta, não lançando mão de contextos maiores, o que me faria levar mais tempo e os vídeos se tornarem bem mais extensos. Então, no comentário do texto, eu procuro fazer uma exposição só apenas do texto mesmo, que a lição apresenta, e quando há momentos que há uma extrema necessidade, eu busco versículos e até mesmo capítulos e capítulos de outros textos para poder contextualizar o texto em foco. Hoje eu não quis fazer isso, não tenho feito isso ultimamente, estou focando no texto em si, porque isso depende do tema que está sendo tratado, e depois eu vou para a lição para ver aquilo que o comentarista ele traz, que certamente são também informações importantíssimas. Bem, a introdução da lição nos apresenta a história de Isaac e Rebeca. Parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nessa lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Então, Abraão, em dado momento, não soube lidar com a sua esposa Sara. Ele falhou diante de Deus, tentando ajudar Deus na questão da promessa. E agora, Isaac também e Rebeca, eles falham quanto à criação dos filhos. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação dos filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Como bem já falei, o plano de Deus é que todos os filhos sejam amados da mesma forma, sejam criados da mesma forma. É claro que mesmo cada um tendo natureza diferente, tendo temperamentos diferentes, mas o amor dispensado pelo pai e pela mãe deve ser o mesmo para todos os filhos, a despeito da natureza do filho. Primeiro tópico da lição: o plano de Deus para a família e sua presciência. Então isso é interessante porque Deus tinha um plano, e o plano ele já foi inclusive revelado aqui para Rebeca e também certamente para Isaac, mas também Deus, ele na sua presciência, ele já sabe de tudo o que aconteceria, e também na sua presciência ele já sabia como esse plano seria realizado. Então Deus tinha tudo na sua presciência, mas esse é um ponto crítico dentro da teologia, conciliar a presciência com a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano. Às vezes esse é o ponto de vamos dizer assim, de desavença, de discórdia entre as correntes teológicas, quando temos que estudar um Deus que é presciente, um Deus que é soberano, mas um Deus também que fez seres livres para escolher. E aí muitos não conseguem entender esse nó, desatar esse nó, e acabam colocando a soberania de Deus agindo sobre a sua presciência e de maneira, é claro, consequentemente agindo no livre-arbítrio. E esse é um tema que eu não vou me atrever a discutir aqui, mesmo porque
eu teria que discutir com outros para ouvir os contrapostos. E é uma discussão, seria, num caso, uma apresentação, seria um monólogo, e o próprio espaço aqui do nosso vídeo, ele não cabe, não é também o tema aqui da nossa lição. Bem, então vamos para o primeiro ponto da lição, o plano para a família e a sua presciência. Primeiro subtópico, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior. Esse plano maior envolve o chamado de Deus a Abraão para sair da parentela, ali, da sua terra, do meio da sua parentela, e toda aquela promessa de uma grande nação. Então aqui Isaac e Rebeca era uma peça nesse plano, que não acabava aqui. Esse plano tinha sequência, e como ainda havia muitas águas a rolar para que o plano fosse totalmente concretizado. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Somente 20 anos depois, isso é interessante, que já é uma informação que a lição traz aqui, que eu não trouxe, somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Isso aqui é muito interessante, porque Abraão teve que esperar 25 anos para o cumprimento da promessa, o nascimento do seu filho Isaac, o filho da promessa. E Isaac agora com 40 anos, ele ora a Deus, imagino aqui 20 anos orando, que só depois de 20 anos é que a promessa acontece, que Rebeca ela é engravida. Então agora é algo muito semelhante ao seu pai, Isaac tem que insistir e orar a Deus por 20 anos. O que a Bíblia não relata em relação a Abraão, não relata essa questão de Abraão estar orando para que Rebeca, para que Sara se tornasse fecunda e gerasse um filho. A Bíblia não fala isso, talvez ele orasse ou talvez não. O que a Bíblia dá destaque é a precipitação em tomar Agar por mulher, como se querendo ajudar a Deus. Aqui no caso de Isaac ele vai buscar a Deus pela sua esposa, ele não procura outra mulher, mas busca a Deus pela sua esposa para que ela pudesse gerar filhos. E aí depois de 20 anos, ele agora já com 60 anos, já um pouco velho, o texto diz que ele casa aos 40 anos, e aí depois de 20 anos, ele então, ao ter orado por sua esposa, ele recebe então aí, a promessa então se cumpre, e então agora Sara se vê grávida dos seus filhos. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando Deus opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. E aqui, essa não é uma mera observação, ter gerado 2 meninos, porque dentro daquele contexto, como já falei, havia toda uma expectativa em torno de um filho homem, e também era uma sociedade patriarcal dentro desse contexto histórico. Subtópico 2. O propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de ocorrer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Isso independente das circunstâncias que envolvessem essa história. Então, independente de qualquer circunstância, Deus já conhecia a história de cada filho, Deus já conhecia os filhos gêmeos mesmo antes deles nascer. Independente de qualquer circunstância, a sua promessa seria cumprida. Independente de Jacó gostar de Esaú, ou de Isaac gostar de Esaú, ou de Jacó, de Rebeca viesse a gostar de Jacó ou de Esaú, independente disso, a sua promessa ela haveria de se cumprir. Por isso o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca e concebeu filhos gêmeos. Entretanto,
Conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. Então, eles já havia divisão, já havia briga entre os irmãos, entre essas nações, mesmo no ventre, mesmo antes de nascer. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Usando do livre-arbítrio, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica um pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo, a pré-ciência, esse atributo não é causativo, ou seja, esse atributo da presciência de Deus não vai, vamos dizer assim, a presciência divina, isso segundo o que eu penso, e aqui o comentarista também, a presciência divina não interfere na questão do livre-arbítrio humano, não interfere na soberania divina. Porque se o próprio Deus, na sua soberania, ele cria um ser livre, com livre-arbítrio, ele não vai, o mesmo Deus que é soberano e é presciente, ele não vai, pela sua presciência, podar, barrar a liberdade, a atitude do homem de poder escolher querer agradar a Deus ou não, servir a Deus ou não. O próprio Adão e Eva foram feitos livres e eles inaugurou, ou eles, usando da sua liberdade, o livre-arbítrio, eles escolheram ofender a Deus, podemos dizer assim. Inclusive eu tenho um artigo na internet, aí numa revista virtual, que fala sobre essa questão do livre-arbítrio. Você pode aí, caso você tenha interesse, clicar aí no meu nome, Zacarias Pires Pereira, e vai aparecer alguns artigos, e dentre eles vai ter um artigo falando da liberdade e o livre-arbítrio. E lá você vai ver algum comentário nessa direção. Bem, então esse atributo, a presciência, não é causativo, isso ele não implica determinismo na vida do ser humano. É uma coisa que eu defendo, que a presciência de Deus não pode ser confundida com o determinismo. Não, porque Deus é presciente, porque ele tem um conhecimento prévio das coisas, então isso há um determinismo divino, que uns nasceu para isso, outros para aquilo. Aí eu não vejo nenhum sentido falar de amor, falar de liberdade, falar de perdão, falar de nenhuma virtude bíblica, se isso já há um pré-determinismo. Deus já predeterminou tudo. Então eu entendo a ideia da predestinação não como para mim predestinação é uma coisa e o determinismo é outra coisa. Então eu faço uma leitura diferente. Eu vejo a predestinação como algo que está dentro de um contexto maior, ou seja, todos aqueles que por livre e espontânea vontade aceitam o sacrifício de Cristo, estando em Cristo, estão predestinados para a vida eterna. E aqueles que não estão em Cristo, por não estar em Cristo, estão predestinados à perdição. Mas não porque Deus quer um pré-determinismo, um determinismo divino, que Deus escolhe uns e rejeita outros. Eu não creio dessa forma. Eu creio que em Cristo todos têm a possibilidade de serem predeterminados ou de serem destinados à salvação, de todos serem predestinados à salvação estando em Cristo. Mas o ato de estar em Cristo é uma escolha humana. Então é nesse sentido que eu vejo a questão da presciência divina, não como um determinismo. Apesar de que eu respeito as correntes, vamos dizer assim, diferentes, mas respeitar é uma coisa, concordar é outra coisa. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. O que eu defendo é que, de fato, Deus, ele por amor ao homem, por amor à humanidade, em dados momentos, ele pode interferir na história, e ele interfere. Porque se ele deixar o homem a sua própria vontade,
é andar segundo a vista dos seus próprios olhos, o homem ele se destrói em pouco tempo. Então eu defendo que Deus ele foi poderoso para criar o homem por meio da sua palavra e fazê-lo criar todas as coisas, o mundo e o homem, uma criação especial com as suas próprias mãos, e soprar nele o fôlego divino. Eu creio que Deus teve poder para isso, mas também Deus continua usando o seu poder para sustentar a sua criação e preservá-la. Porque se fôssemos olhar pela lógica humana, poderíamos até dizer isso, estou falando pela lógica humana. Se Deus precisou de poder para criar o mundo e o homem, muito mais poder ele precisa para manter a sua criação. É claro que eu estou usando o entendimento humano, porque a criação se desviou de Deus e ela caminha a passos largos para se autodestruir. Como Deus tem um propósito e a sua vontade ela é boa e perfeita, o próprio Deus ele se encarnou através de Jesus Cristo para livrar o homem da condenação eterna e não deixar que a humanidade se destrua por completo. Então, o próprio Jesus ter vindo ao mundo já é uma interferência de Deus na história para o bem do homem, para que o homem não venha se perder. Então, eu creio que Deus interfere na história, sim. Em dados momentos, Deus interfere na história quando ele vê que o homem vai se destruir, mas em outros momentos ele não interfere, ele permite que o homem construa a sua história, porque eu creio que a história do homem é construída pelo próprio homem. E é claro que Deus interfere em alguns momentos para que esse homem ele seja direcionado a não se destruir completamente. Então isso aqui eu acho que é muito interessante. Então eu não vejo a presciência de Deus como aí uma espécie de um determinismo que o homem não pode fugir, que o homem não pode escapar, como se fosse dentro da leitura grega ali a moira, o destino, que quanto mais o homem foge, mais ele se aproxima do seu destino, não há como fugir dele. Eu não creio dessa forma. Bem, aí o tópico 2 da lição nos fala sobre o conflito familiar. A esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada, como já falei, por serem impedidas de procriar. Mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de num casamento os maridos terem o direito de repudiá-las, como eu falei anteriormente. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac. Então Deus aqui interferindo na história e tudo com um propósito. E é interessante observar que toda interferência de Deus na história tem um propósito maior, e esse propósito maior é para o cumprimento dos seus planos e para o bem do homem, para o bem da humanidade. Deus nunca interfere para prejudicar o homem, para pior. Ele interfere sempre para melhor. Por isso, nós devemos sempre, quando tomar das nossas atitudes, a Bíblia nos aconselha a orar a Deus e pedir que Ele faça segundo a sua vontade, porque Deus ele só interfere na nossa vida para melhor. Então não tenha medo da interferência divina, não tenha medo de orar a Deus, seja em qual for a área da sua vida, seja no emprego, seja no futuro casamento, não tenha medo de colocar o seu futuro cônjuge diante de Deus e pedir a Deus que faça a sua vontade, porque Deus ele conhece o futuro como ele conhece o presente. E às vezes, como falei no início, você pode estar entrando numa armadilha e se você colocar isso diante de Deus, Deus pode te dar um grande livramento. Mas infelizmente muitos oram a Deus pela escolha de um emprego, de um curso superior, mas não coloca diante de Deus o seu namoro, o seu noivado e futuro casamento. E às vezes quando acorda é tarde demais, já está dentro de um casamento infeliz
E Deus ainda pode fazer também, realizar um milagre no casamento, mas isso aí vai depender muito também da vontade dos dois, dos cônjuges. Deus não vai interferir no livre-arbítrio, no desejo, na vontade de um dos cônjuges. Se um realmente não quer nada com Deus, não quer nada com a voz de Deus, Deus não vai obrigar essa pessoa a se transformar em um bom marido e uma boa esposa. Então tenha muito cuidado, muito cuidado. É claro que você que está vivendo uma situação difícil no casamento, continue orando. Deus pode intervir, sim. Deus pode salvar, porque não há coração duro demais que resista à palavra de Deus. Você pode orar, mas dentro do casamento já é uma outra realidade. Inclusive é um tema de difícil acesso, de difícil discussão dentro do próprio âmbito religioso. Porque dificilmente você vê essa questão ela ser tratada de uma maneira totalmente livre, racional, à luz da Bíblia e à luz da realidade de um casamento mal sucedido. Que aí entra a questão do divórcio, temas como esse que são tabus para serem tratados dentro do âmbito evangélico. Bem, aí o segundo subtópico desse segundo ponto nos diz o conflito e os filhos, e os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Ter um herdeiro, suscitar um nome, a memória do pai principalmente, já que era uma geração patriarcal, isso era muito importante. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus, com uma substituta, a sua serva Agar, para gerar o filho desejado e pagar um preço alto, devido à importância que era o casal ter um filho. Diferentemente de seu pai, de Abraão, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca, quer dizer, ele agiu diferente do pai, não seguiu o exemplo do pai. Nesse aspecto aqui, ele foi fiel a Deus, teve mais sabedoria e fé em relação a Abraão, nesse aspecto aqui. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se uma vez grávida, e isso era a felicidade do casal, porém Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do ventre, por causa da briga de Jacó e Esaú dentro do seu ventre. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor, que era Jacó, dominaria sobre o maior, que era Esaú. Então a resposta da oração de Rebeca diante de Deus é que de fato eram 2 nações divididas dentro do seu ventre. Daí a briga entre esses 2 filhos. Terceiro subtópico: favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Aí em Gênesis 25 a 28 vai retratar sobre essa diferença. Nós não chegamos a ler esses versos, mas eu já contextualizei. Então, nesses capítulos vai tratar sobre a diferença. Então, em Gênesis 25, versos 25 e 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, Jacó, teria uma descendência forte e o maior... Então, o menor, Jacó, teria uma descendência forte. E o maior, no caso, o mais velho, e por isso o primogênito Esaú, deveria servir ao menor, que era Jacó. No capítulo 27, é bom ressaltar aqui no que nós lemos, quando fala de Jacó ter uma descendência forte, ou seja, ele geraria a nação de Israel, que seria as 12 tribos, uma descendência bem mais forte nesse aspecto. Porém, o maior em termos de
de direito, vamos dizer assim, legal, o maior seria o primogênito. Porém, esse maior seria o primeiro, o primogênito iria servir o menor. E havia todo aí um plano divino dentro da realidade da própria história que Jacó e Esaú construiria. No capítulo 27, já idoso e cego, aí é a história que eu contei, Isaac acha-se que logo morreria. Por isso, preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Alicerçado nos padrões legais de direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois esse o satisfazia com o prazer das caças que levavam para o patriarca. Então, baseado nos conceitos legais daquela época, Esaú dedicava-se, no caso, o direito legal daquele tempo, dedicava-se a Esaú, Isaac dedicava a Esaú, porque dentro dos vários preceitos daquela época, tinha a questão do filho ser obediente ao pai. E naquele contexto, Esaú satisfazia, no caso, os desejos de Isaac, exatamente por causa da caça que ele trazia. Então, aqui, Esaú, ele agradava, vamos dizer assim, a Isaac, que já idoso achava que ia morrer, por isso preocupava-se em abençoar Esaú com a bênção patriarcal, ou seja, ser o patriarca da família, do direito de primogenitura. Então Esaú seria um futuro patriarca e Isaac, enquanto patriarca, ele já queria dar a bênção da primogenitura. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois isso satisfazia com o prazer das caças que levavam para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, aí entra Rebeca favorecia Jacó. Aí a ideia aqui no comentarista, ele coloca, entretanto, Rebeca, sabendo o plano de Deus, ela favorecia a Jacó, e aí cabe-se aqui o questionamento que eu fiz no início, se de fato era apenas isso que levava a Rebeca a ter a predileção por Jacó, se era apenas a questão da promessa divina, ou porque Jacó era um filho mais caseiro, mais achegado a ela, se isso também não pesou na sua predileção por Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziram um grande conflito na família, o que eu também já falei. E aí o último tópico da lição, o tópico 3, já estou aí com 1 hora e 22 minutos, eu tenho me esforçado para voltar a gravar vídeos menores, mas eu até então não tenho conseguido. A princípio, quando iniciei esse canal, os meus vídeos eram enormes, geralmente todos eles com mais de 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e meia, 2 horas. Já teve vídeo até de 3 horas, mas eu, com o passar do tempo, procurei diminuir, que alguns dos meus alunos da escola secular diziam que tinha que assistir os meus vídeos à prestação, porque eram longos demais. E aí eu tentei diminuir por algum tempo, fazer vídeos curtos. Já cheguei aqui, é claro, às vezes por motivo de doença, outras vezes querer gravar mesmo, ou por falta de capacidade mesmo em alguns conteúdos. Já gravei vídeo, acho que até de 40 minutos, meia hora, não lembro mais. Mas mesmo correndo o risco de ter poucos inscritos no canal, que eu sei que ninguém quer ouvir vídeo grande demais, eu tenho percebido que os vídeos aí de escola dominical, pessoas que têm aí 1.000, 2.000, 5.000 seguidores, são vídeos que vai no máximo 30 minutos, 30, 40 minutos no máximo, mas a maioria deles é de 10, de 15 minutos, e sinceramente eu não consigo fazer isso. Aí eu seria, eu sem estar julgando ninguém, mas eu fazer um vídeo de 10 minutos com um conteúdo tão extenso que eu já estou tentando sintetizar ao máximo e fazê-lo em 10 minutos, para mim seria
uma leviandade da minha parte, seria apenas estar em busca de seguidores, de interesses secundários, e não é o meu interesse. Eu tenho o meu trabalho, graças a Deus, não me falta nada, não tenho necessidade de nenhuma outra renda e faço isso aqui como um ministério. Houve toda uma circunstância que me levou a poder abrir esse canal. Jamais eu imaginava estar com um canal me expondo, coisa que eu não gosto. Não gosto de me expor. Minhas aulas, eu gosto de dar aula, mas presencial, onde há ali a possibilidade do debate, da discordância, mas para gravar um vídeo, eu estar sozinho aqui falando e me expondo aí para o mundo, eu não gosto disso. Já recebi convites para participar de escola dominical em rádio, ir lá só dar uma participação, não aceitei, fui ter mal compreendido. Já recebi convite para dirigir programa em rádio voltado para EBD, eu não aceitei e tenho rejeitado, porque de fato eu acho que ensinar é algo muito sério, e principalmente ensinar a palavra de Deus. E o ensino, de um modo geral, eu ainda não me acostumei com essa ideia de estar apenas falando sozinho. Então por isso que eu faço os meus vídeos sem estar pensando em tempo. Aqui eu não, quando eu vou fazer meu vídeo, eu não tenho em mente a quantidade de tempo que eu vou gastar. Às vezes até tem momento que eu acho que alguns temas eu consigo falar em 40 minutos, e às vezes eu gasto 1 hora, 2 horas falando. Então não é nada programado, eu não edito os meus vídeos. Vocês percebem que eu estou trabalhando aqui, gravando esse vídeo, onde é minha biblioteca misturado aqui com a oficina, onde eu tinha minha oficina. Aqui eu guardo moto, aqui tem meus instrumentos, é tudo ainda muito rudimentar, mas pretendo, quando tiver um tempo, espero que eu faça o mais rápido possível, ter um ambiente mais decorativo, mais agradável, mais propício, uma boa iluminação, comprar aí, no caso, instrumentos, tecnologias que gravem tanto áudio quanto iluminação de qualidade. Mas no momento eu gravo meus vídeos da maneira mais rudimentar possível, que é apenas com a câmera aqui do meu computador, entendeu? Esse é meu instrumento, só tenho isso e mais nada. Quando gravo o vídeo durante o dia, a iluminação até que fica melhor, à noite já não fica lá essas coisas. Mas a gente tem que fazer as coisas dentro da nossa capacidade. Eu faço com aquilo que tenho, com o talento que eu sei que Deus me chamou para isso, não tenho nenhuma dúvida que Deus me capacitou, entendeu? Me vocacionou para esse ministério, e eu tenho feito dentro das minhas possibilidades. É claro que não devo me acomodar, devo investir na produção, uma vez que já que eu estou colocando a minha imagem, tanto a imagem no sentido físico, quanto a minha imagem enquanto estudioso, enquanto professor. Sou professor de língua portuguesa, sou professor de teologia, também sou professor de filosofia, também fiz história, mas não exerço, no caso a profissão de historiador eu não exerço. Mas o que mais, assim, o meu trabalho do dia a dia é como professor de língua portuguesa. E em algumas turmas eu dou aula de ensino religioso e dou aula de teologia num curso aqui de bacharel de teologia no Seminário Batista. Mas tudo isso me traz um peso de responsabilidade maior, e aí não seria interessante também eu melhorar a qualidade, vamos dizer assim, da produção, de iluminação, de técnica, mas ainda no momento eu não tenho condição para isso. Então aquelas boas almas que se inscrevem no meu canal e que realmente conseguem assistir todo o meu vídeo, são pessoas, eu costumo chamar de um público seleto. Não que eu selecione, é porque o próprio conhecimento ele é seletivo. O próprio ato de estudar, de adquirir conhecimento, uma boa formação e adquirir a sabedoria que não se adquire em academia, é algo que
infelizmente é para poucos. Então o meu vídeo ele é aberto ao público, mas esse público já há mais de 5 anos não chegou ainda nem a 500 pessoas. E às vezes eu fico a uma incomodação enquanto ser humano, sim, que eu vejo pessoas que abrem o canal hoje e amanhã já está com milhares de seguidores e às vezes diz coisa por coisa no canal, e muitos deles até evangélicos, dizendo um monte de bobagem. Mas Deus sabe de todas as coisas, eu não vou fugir do propósito para o qual fui chamado, independente da quantidade de inscritos no meu canal. Se os meus fiéis, não meus, mas os fiéis seguidores aí da palavra de Deus acharem por bem investir no meu canal a nível de divulgar, de levar outros para se inscreverem, vocês podem ser canais de Deus para abençoar outros que tenham a mesma disposição de aprender como você tem. O tópico 3, para finalizar a lição, o problema da predileção por filhos na família. Primeiro subtópico: Esaú, o filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina. Então ele mostra fraqueza, porque ele deixou ser levado por presentes, por interesses humanos, e esqueceu da promessa divina. E como um Deus iria cumprir essa promessa, isso não competia a ele. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú mais velho. Isso era segundo os padrões sociais da época, os padrões humanos, mas os padrões divinos eram outros, para que alguém herdasse a bênção da primogenitura. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos 2 filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos 2 filhos se sentisse prejudicado. Deus não desamparou a Esaú, apesar dele ter rejeitado a Deus, ele ter rejeitado, vamos dizer assim, o direito à primogenitura, e a Bíblia diz que quando ele buscou esse direito era tarde demais, ainda que ele buscasse com lágrima, era tarde, não havia mais lugar para o arrependimento, mas mesmo assim Deus não rejeitou a Esaú. Jacó, o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, um filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos sem consultar a Deus. Um outro erro que Rebeca comete, um erro que ela comete. Antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Ela sabia da bênção de Deus, tentou ajudar Deus e acabou levando seu filho e ela também a mentir para Isaac, para enganá-lo, e ele acabou abençoando o filho que ele não queria abençoar. Sabedora de que Esaú quebrou o princípio da obediência e do respeito aos pais, casando-se com mulheres estrangeiras. Aqui mostra que o contexto, que Rebeca também levava em consideração o fato de que Esaú ele casou com mulheres estrangeiras. Isso é claro que a gente vai ver que esse ato aqui, esse retrato do casamento, a gente trabalhou o contexto aí do nascimento dos filhos e dessa predileção deles no capítulo 25, e o casamento de Esaú com mulher estrangeira já vai dar no capítulo 26, e nós trabalhamos apenas o 25. Mas aqui, segundo o comentarista, Esaú quebrou os princípios da obediência, de respeito aos pais, casando-se com mulher estrangeira. Só que isso já acontece no capítulo de número 26. Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim,
deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz de seu irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca, de querer enganar aí o seu esposo. E o último subtópico, o problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Se havia briga, competia ao pai tentar intervir no combate que havia entre os filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor. Portanto, os filhos são herança do Senhor e nenhum é melhor do que o outro. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida dos seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos seus filhos. Então, os filhos, enquanto herança do Senhor, eles são responsabilidade dos pais. Os pais devem saber criá-los de igual modo como herança de Deus. E aí, a conclusão, finalmente. Na palavra de Deus, encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles, ou seja, Paulo orienta os filhos a serem obedientes aos pais e os pais não provocar a ira aos filhos, é a orientação de Paulo aí em Efésios. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente o resultado é o conflito entre membros da família. Então, os pais devem reconhecer que os filhos eles têm as suas diferenças, cada um tem a sua natureza, o seu temperamento, porém deve tratá-los de igual modo, não ter predileção por nenhum, porque isso só faz com que haja mais problemas e mais conflito no seio da família. Então esta é a lição de hoje, uma lição muito importante, espero que você tenha aprendido alguma coisa sobre o perigo da predileção dos pais pelos filhos. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus ele continue falando ao teu coração e que você possa ser abençoado por esse pouco tempo que pude aqui passar aí, gravando esse vídeo, aí 1h37 minutos de gravação, em que você seja grandemente abençoado e se você achar por bem, compartilhar os nossos vídeos, não só esse, mas os nossos vídeos e aí o nosso canal, você fique à vontade e seja mais uma formiguinha nesse trabalho que eu creio que a bênção de Deus ela está sobre você e sobre nossa vida. Que Deus os abençoe, um grande abraço, uma boa noite, uma boa tarde, não sei que hora você estará assistindo esse vídeo, estou gravando aqui, já é 12h e alguns minutos, já aqui no meu relógio são já 1h28, ainda nem almocei e nem sequer fome senti, porque quando estou falando da palavra de Deus, por incrível que pareça, em meio às muitas dificuldades que eu tenho enfrentado, mas quando do momento que eu estou falando da palavra de Deus, seja aqui no canal, seja na igreja, eu não sinto fome, não sinto nenhuma dor, não sinto nenhum dos problemas do dia a dia que a gente enfrenta, que todos nós sabemos que nós, não é pelo fato de sermos cristãos, que estamos isentos da doença, das dificuldades, seja na família, na relação, no trabalho. Tudo isso desaparece quando eu estou falando da palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe.
Orem por mim, que Deus abençoe você e sua família. E você que ainda não teve um encontro com Cristo, busque a Cristo enquanto se pode achar. Entrega a sua vida a Ele. Tenta viver uma vida segundo os padrões da palavra de Deus e não segundo os padrões do mundo. Vivemos num contexto de mundo e de Brasil, onde os valores da família eles estão sendo cada dia destruídos. Hoje nós vivemos num contexto onde é vergonhoso você ser honesto, você ser correto, a jovem, a adolescente, o jovem guardar-se virgem para o casamento, tanto o homem quanto a mulher. Hoje já é normal a gravidez ainda na adolescência, uma gravidez sem um compromisso de um casamento ou fora do casamento. Tudo isso é condenado pela palavra de Deus. Não é esse o plano de Deus para a família. Então você procure voltar-se para Deus. Se você já errou, Deus ele é um Deus que ele te perdoa. Ele enviou o seu filho para isso. Ele tem uma bênção para a tua família, entendeu? Para o teu relacionamento. Mas busque em Deus. E você que ainda é jovem, é solteiro, é adolescente, preserve o seu corpo. Não se coloque na internet como um pedaço de carne numa vitrine, num açougue, para ser aí apreciado pelos consumidores. Eu gosto sempre de dizer que, infelizmente, eu vejo muitas adolescentes que postam fotos aí mostrando o seu corpo, a sua beleza, que é passageira, para serem apreciadas pelos jovens, pelos adolescentes. E homens também fazem isso, como se você fosse uma carne que tivesse no açougue, e aí, de acordo com a capacidade financeira do cliente, ele compra essa carne. Não faça isso com o seu corpo. Se valorize, se guarde para um casamento, para a pessoa certa. E geralmente essas pessoas fáceis que se expõem, que anda passando de mão em mão, geralmente essas pessoas elas não servem para um casamento, não servem para ser o seu futuro esposo, a sua futura esposa. Então guarde esse conselho desse velho amigo, desse ser que já está ficando velho. Já estou com os meus 52 anos de idade, daqui um tempo, Deus permitir, estarei com meus 60, 70, daqui um dia deixarei de existir, a minha existência se finda nessa vida, mas espero deixar um legado por meio desse trabalho. Então que Deus te abençoe, que você busque a Deus enquanto se pode achar. Um grande abraço, Deus os abençoe, em nome de Jesus, e que a paz de Cristo possa inundar o teu coração. Amém.